paz do Senhor, meus amados. Bem-vindo à oração da madrugada. Hoje Deus marcou este encontro com você. Respira fundo, entrega teu coração e vamos clamar juntos para que portas se abram, correntes caiam e milagres cheguem na tua casa. Se você crê, escreva nos comentários: eu recebo em nome de Jesus. Senhor da vida, guardião de tudo o que respira e de tudo o que se move no silêncio, venho diante de ti com o coração pulsando como lâmpada frágil nas noites em que o vento parece mais forte do que a chama. Tu que conheces cada fibra do que sou, tu que lês meus pensamentos antes mesmo que minhas palavras despertem, recebe esta súplica que nasce de um espírito que já provou o peso da carência, o aperto da incerteza e o frio da noite em que os recursos se esgotam. Elevo minha voz, não para reclamar, mas para reconhecer que quando minhas forças diminuem, ainda assim és tu quem sustenta o mundo sob meus pés. Recordo o dia em que me vi cercado por contas acumuladas, clamores de prazos vencidos e olhares que exigiam de mim aquilo que minhas mãos já não conseguiam oferecer. A cada amanhecer que chegava, eu me via menor, quase como um grão perdido no deserto, um grão que o vento poderia levar sem que ninguém notasse. Mas mesmo assim, algo dentro de mim insistia em permanecer. Havia uma respiração que não era minha, uma coragem que parecia acesa por mãos invisíveis. E foi nessa hora, nessa dobra do tempo, em que o desespero se torna oração bruta, que encontrei em ti o caminho que o mundo havia ocultado. Eu te busquei, Senhor, não com palavras bem organizadas, mas com gemidos que só o Espírito entende. Toquei o chão com o rosto, fechei os olhos até que o escuro ficasse completo e naquele silêncio que parecia o vazio, ouvi um chamado suave, quase imperceptível, que me guiou a unir o que é do céu com o que é da terra. Assim nasceu o gesto que transformou minha história, uma prática antiga, herdada das mãos de quem caminhou antes de mim, somada a uma decisão simples e objetiva, como quem junta água e trigo para fazer o pão que alimenta. No momento em que fiz aquilo, no instante em que coloquei em prática o que o coração me ordenava e a consciência me revelava, algo se abriu. Não sei se foi um véu, uma porta ou apenas o peso que caiu dos meus ombros, mas senti que uma dinâmica diferente começara a agir. Como se as engrenagens invisíveis da providência tivessem sido lubrificadas por minha fé e por minha atitude. E eis que o improvável aconteceu. O dinheiro chegou, não como fruto de ilusão, não como promessa vazia, não como milagre que viola a ordem das coisas, mas como resposta natural de um universo que conhece a sinceridade de quem age e não apenas espera. Por isso, Senhor, levanto esta oração não para vangloriar um gesto, mas para declarar que tudo o que chega sem aviso, tudo o que floresce sem que eu veja a semente, tudo o que resolve aquilo que parecia insolúvel, tudo isso vem de ti. És tu quem move os caminhos, revela oportunidades, desperta ideias e traz à tona soluções quando nossas mãos parecem vazias. A ti pertence a fonte, o impulso inicial, o sopro que transforma a impossibilidade em passagem segura. Que minha vida permaneça atenta a este modo misterioso como tu operas. Não permitas que meu coração se acostume ao desespero,
nem que eu me torne refém da ansiedade que tenta se instalar quando o amanhã ainda não se revelou. Faze com que minha mente se lembre sempre de que a tua luz não precisa de clarabóias. Ela se infiltra por qualquer fresta, por menor que seja. E assim como um fio de água encontra o caminho mesmo entre pedras, que a tua provisão encontre sempre espaço para fluir até mim, sem impedimentos criados pelo meu medo ou pela minha dúvida. Concede-me sabedoria para reconhecer o que é meu papel e o que é tua obra. Ensina-me a separar o que devo realizar com minhas próprias mãos e o que devo entregar ao teu cuidado. Que eu não me precipite, que eu não me paralise, que eu não me deixe confundir por vozes que tentam me afastar da esperança. Que eu seja firme no propósito, claro na intenção e humilde no coração, porque é dessa combinação que nascem os caminhos que prosperam. Eu te agradeço, Senhor, porque naquele dia em que decidi unir tradição e ação, fé e prática, escuta e movimento, tudo mudou. Foi como se o céu tivesse se aproximado alguns centímetros da terra, trazendo consigo um fluxo de respostas que antes estavam fora do meu alcance. O dinheiro que chegou inesperadamente não foi apenas a solução financeira que eu precisava. Foi um sinal de que tu ainda te fazes presente nos detalhes, de que o cotidiano não está desamparado, de que não há lágrima desperdiçada quando o coração confia. Ou que este testemunho se transforme em semente de gratidão dentro de mim. Que eu jamais deixe de reconhecer a origem de cada provisão, de cada oportunidade, de cada porta que se abre com tanta precisão que até parece música escrita em pauta invisível. Que eu me lembre sempre de que os caminhos que se alinham não surgem por acaso. Há uma mão guiando, uma mente ordenando, uma força sustentando aquilo que meus olhos humanos não são capazes de perceber. Senhor, neste momento, enquanto elevo esta oração, peço que continues moldando meu caráter, para que nenhuma bênção me transforme em alguém soberbo. Que a prosperidade não encontre em mim um coração despreparado, pois não quero que a abundância me afaste de ti. Que as riquezas que chegarem, sejam elas pequenas ou grandes, encontrem dentro de mim um administrador consciente, alguém que entende que tudo o que recebe se torna ainda maior quando compartilhado com sabedoria. E se algum dia eu voltar a enfrentar o vazio, que eu me lembre deste momento, que eu recorde o modo como a solução surgiu sem anúncio, como se brotasse do chão em plena estação seca, que eu me apoie na memória viva do que já realizaste, para que o medo não governe meus passos, que a fé que nasceu naquele dia continue crescendo, como árvore que se ergue mesmo sob ventos que tentam quebrá-la. Abençoa, Senhor, a minha capacidade de agir, que eu não espere que o céu faça o que cabe à terra realizar, que minhas mãos aprendam o ritmo da disciplina, que minha mente abrace a lucidez nas decisões e que meu coração permaneça alinhado com os valores que não se corrompem. Abre os caminhos da criatividade. Faz nascer ideias que gerem recursos honestos. Orienta-me para encontrar formas de prosperar que estejam ligadas ao bem, ao serviço e à responsabilidade. Abençoa também aqueles que atravessam hoje o desespero que um dia me atravessou. Que esta oração alcance os que estão cercados de dívidas, temores, cobranças e silêncio.
que a esperança se levante dentro deles como um sol que se recusa a atrasar-se. Que encontrem, assim como eu encontrei, a junção entre fé e atitude, entre confiança e ação, entre entrega e movimento. Que compreendam que não se trata de esperar passivamente, mas de mergulhar no interior, ouvir a voz que sussurra caminhos e então dá o primeiro passo. Que nenhum de nós esqueça que na tua lógica o pouco se multiplica e o improvável se torna ponte. Que cada pessoa que ora contigo seja capaz de perceber que a transformação não acontece apenas no exterior, mas sobretudo dentro da alma, onde os medos são confrontados e convertidos em coragem. Que cada espírito atribulado receba agora a certeza de que o impossível não é obstáculo para quem caminha com propósito e fé. Senhor, agradeço também pelos caminhos que parecem fechados, pois muitas vezes são eles que me empurram para direções que eu não teria coragem de seguir. Agradeço pelos nãos, pelas pausas e pelas esperas, porque elas me prepararam para reconhecer a grandiosidade do sim que veio depois. Agradeço pela sensação de desamparo que me ensinou a procurar refúgio em Ti e pela fragilidade que me fez entender que não existe força verdadeira que não venha da Tua presença. Que minha vida seja um constante testemunho da Tua generosidade. Que eu caminhe com passos firmes, não porque confie plenamente em mim, mas porque confio plenamente em Ti. Que o dinheiro que chega inesperadamente não se torne motivo para a idolatria, mas lembrete de que a provisão é instrumento, não finalidade. Que meu coração permaneça vigilante, consciente e livre. Continuo pedindo que me guies nos dias que virão. Que eu seja capaz de decidir corretamente entre os muitos caminhos que se apresentam. Que as escolhas financeiras que eu fizer estejam sempre alinhadas com valores que protejam minha integridade. Que eu saiba poupar quando for tempo de guardar, investir quando for tempo de expandir e doar quando for tempo de partilhar. Que nenhum medo me impeça de crescer. Que nenhuma dúvida me faça retroceder. Que nenhuma pressão externa me conduza por atalhos inseguros. Que eu veja com clareza as oportunidades que surgem, mesmo quando se apresentam sob formas inesperadas. Que eu tenha discernimento para reconhecer o que vem de Ti e o que apenas tenta me distrair do propósito verdadeiro. Peço também, Senhor, que abençoes minha casa, que nela reine a paz que permite decisões sábias. Que o ambiente onde vivo seja fértil para boas ideias, boas conversas, bons projetos e boas escolhas. Que cada canto do meu lar receba a Tua luz, dissipando a sombra das preocupações que às vezes tentam se acumular no ar. Que minha família compreenda que a prosperidade não se resume ao financeiro, mas envolve saúde, união, equilíbrio e sentido. Abençoa meus relacionamentos, minhas parcerias, meus encontros, para que eu não atraia para perto pessoas que pretendem apenas consumir minha energia ou desviar meu propósito. Rodeia-me de gente lúcida, honesta e alinhada ao bem. Afasta de mim tudo o que distorce, destrói ou confunde. Permite que minha vida se conecte a outras vidas que caminham em verdade, para que juntos possamos construir caminhos sólidos. Abençoa também o trabalho das minhas mãos, que eu tenha alegria no que faço, que eu encontre realização, criatividade e motivação, que o labor não seja apenas meio de sobrevivência, mas terreno fértil onde posso colocar meus talentos para florescer.
Abre portas para que meu esforço seja reconhecido e para que novas oportunidades surjam de maneira contínua. E quando eu me sentir cansado, renova minhas forças para que eu não me perca na exaustão. Que o fruto do meu trabalho seja suficiente para suprir minhas necessidades, para oferecer dignidade e para gerar tranquilidade. E quando vier a abundância, que ela não me torne insensível à dor alheia. Que eu saiba partilhar, apoiar, construir com aquilo que receber. Que nunca me falte o senso de gratidão, ainda que eu viva os dias mais prósperos. Senhor, agradeço porque transformaste meu desespero em testemunho, porque aquilo que parecia ruína se tornou alicerce, porque o momento em que tudo faltava se tornou o portal para a providência. Que essa memória permaneça viva em mim, como farol interno que me guia mesmo quando as nuvens escondem o horizonte. E agora, ao declarar estas palavras, ofereço-te novamente minha confiança. Entrego-te minhas dúvidas, minhas inquietações e meu futuro. Sei que aquilo que nasce em tuas mãos não se perde, não se desfaz, não se confunde. Que eu continue caminhando com a mesma fé que me levou a agir naquele dia. A fé que misturou o antigo e o novo, o espiritual e o prático. A fé que abriu portas e trouxe recursos quando o mundo parecia fechado. Derrama sobre mim a serenidade necessária para viver cada dia com propósito. Ensina-me a ouvir a tua voz mesmo no tumulto. Faz com que minhas escolhas reflitam a maturidade de alguém que já viu a tua ação e sabe que não está só. Que minhas noites sejam tranquilas, meus dias sejam produtivos e meus passos sejam firmes. E por fim, Senhor, que eu seja capaz de ajudar outros como tu me ajudaste. Que minha vida seja ponte, não muro. Que minhas palavras carreguem esperança, não peso. Que minhas atitudes inspirem confiança, não temor. Que eu me torne instrumento de paz, consolo e sabedoria. Que cada pessoa que cruzar meu caminho veja em mim o reflexo de alguém que conhece o valor da fé ativa, da confiança que se move, da esperança que trabalha. Assim oro, assim declaro e assim agradeço, sabendo que tu me escutas e me guias, hoje e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Se essa oração tocou o seu coração, deixe seu eu creio nos comentários e compartilhe com quem precisa. Se você quer pregações fortes, testemunhos e mensagens todos os dias, se inscreva no meu canal principal. Vou com Fé 3 o link está na descrição e no primeiro comentário. Te espero amanhã, mesma hora, para mais uma oração da madrugada 2025. Deus te abençoe ricamente. Durma em paz, porque o Senhor já te deu a vitória. Paz do Senhor, meus amados. Bem-vindo à oração da madrugada. Hoje Deus marcou este encontro com você. Respira fundo, entrega teu coração e vamos clamar juntos para que portas se abram, correntes caiam e milagres cheguem na tua casa. Se você crê, escreva nos comentários: eu recebo em nome de Jesus. Senhor da vida, guardião de tudo o que respira e de tudo o que se move no silêncio, venho diante de ti com o coração pulsando como lâmpada frágil nas noites em que o vento parece mais forte do que a chama. Tu que conheces cada fibra do que sou, tu que lês meus pensamentos antes mesmo que minhas palavras despertem, recebe esta súplica que nasce de um espírito que já provou o peso da carência, o aperto da incerteza
e o frio da noite em que os recursos se esgotam. Elevo minha voz, não para reclamar, mas para reconhecer que quando minhas forças diminuem, ainda assim és tu quem sustenta o mundo sob meus pés. Recordo o dia em que me vi cercado por contas acumuladas, clamores de prazos vencidos e olhares que exigiam de mim aquilo que minhas mãos já não conseguiam oferecer. A cada amanhecer que chegava, eu me via menor, quase como um grão perdido no deserto, um grão que o vento poderia levar sem que ninguém notasse. Mas mesmo assim, algo dentro de mim insistia em permanecer. Havia uma respiração que não era minha, uma coragem que parecia acesa por mãos invisíveis. E foi nessa hora, nessa dobra do tempo, em que o desespero se torna oração bruta, que encontrei em ti o caminho que o mundo havia ocultado. Eu te busquei, Senhor, não com palavras bem organizadas, mas com gemidos que só o Espírito entende. Toquei o chão com o rosto, fechei os olhos até que o escuro ficasse completo e naquele silêncio que parecia o vazio, ouvi um chamado suave, quase imperceptível, que me guiou a unir o que é do céu com o que é da terra. Assim nasceu o gesto que transformou minha história, uma prática antiga, herdada das mãos de quem caminhou antes de mim, somada a uma decisão simples e objetiva, como quem junta água e trigo para fazer o pão que alimenta. No momento em que fiz aquilo, no instante em que coloquei em prática o que o coração me ordenava e a consciência me revelava, algo se abriu. Não sei se foi um véu, uma porta ou apenas o peso que caiu dos meus ombros, mas senti que uma dinâmica diferente começara a agir. Como se as engrenagens invisíveis da providência tivessem sido lubrificadas por minha fé e por minha atitude. E eis que o improvável aconteceu. O dinheiro chegou, não como fruto de ilusão, não como promessa vazia, não como milagre que viola a ordem das coisas, mas como resposta natural de um universo que conhece a sinceridade de quem age e não apenas espera. Por isso, Senhor, levanto esta oração não para vangloriar um gesto, mas para declarar que tudo o que chega sem aviso, tudo o que floresce sem que eu veja a semente, tudo o que resolve aquilo que parecia insolúvel, tudo isso vem de ti. És tu quem move os caminhos, revela oportunidades, desperta ideias e traz à tona soluções quando nossas mãos parecem vazias. A ti pertence a fonte, o impulso inicial, o sopro que transforma a impossibilidade em passagem segura. Que minha vida permaneça atenta a este modo misterioso como tu operas. Não permitas que meu coração se acostume ao desespero, nem que eu me torne refém da ansiedade que tenta se instalar quando o amanhã ainda não se revelou. Faze com que minha mente se lembre sempre de que a tua luz não precisa de clarabóias. Ela se infiltra por qualquer fresta, por menor que seja. E assim como um fio de água encontra o caminho mesmo entre pedras, que a tua provisão encontre sempre espaço para fluir até mim, sem impedimentos criados pelo meu medo ou pela minha dúvida. Concede-me sabedoria para reconhecer o que é meu papel e o que é tua obra. Ensina-me a separar o que devo realizar com minhas próprias mãos e o que devo entregar ao teu cuidado. Que eu não me precipite, que eu não me paralise, que eu não me deixe confundir por vozes que tentam me afastar da esperança. Que eu seja firme no propósito, claro na intenção e humilde no coração, porque é dessa combinação que nascem os caminhos
que prosperam. Eu te agradeço, Senhor, porque naquele dia em que decidi unir tradição e ação, fé e prática, escuta e movimento, tudo mudou. Foi como se o céu tivesse se aproximado alguns centímetros da terra, trazendo consigo um fluxo de respostas que antes estavam fora do meu alcance. O dinheiro que chegou inesperadamente não foi apenas a solução financeira que eu precisava. Foi um sinal de que tu ainda te fazes presente nos detalhes, de que o cotidiano não está desamparado, de que não há lágrima desperdiçada quando o coração confia. Ou que este testemunho se transforme em semente de gratidão dentro de mim. Que eu jamais deixe de reconhecer a origem de cada provisão, de cada oportunidade, de cada porta que se abre com tanta precisão que até parece música escrita em pauta invisível. Que eu me lembre sempre de que os caminhos que se alinham não surgem por acaso. Há uma mão guiando, uma mente ordenando, uma força sustentando aquilo que meus olhos humanos não são capazes de perceber. Senhor, neste momento, enquanto elevo esta oração, peço que continues moldando meu caráter, para que nenhuma bênção me transforme em alguém soberbo, que a prosperidade não encontre em mim um coração despreparado, pois não quero que a abundância me afaste de ti. Que as riquezas que chegarem, sejam elas pequenas ou grandes, encontrem dentro de mim um administrador consciente, alguém que entende que tudo o que recebe se torna ainda maior quando compartilhado com sabedoria. E se algum dia eu voltar a enfrentar o vazio, que eu me lembre deste momento. Que eu recorde o modo como a solução surgiu sem anúncio, como se brotasse do chão em plena estação seca. Que eu me apoie na memória viva do que já realizaste, para que o medo não governe meus passos. Que a fé que nasceu naquele dia continue crescendo, como árvore que se ergue mesmo sob ventos que tentam quebrá-la. Abençoa, Senhor, a minha capacidade de agir. Que eu não espere que o céu faça o que cabe à terra realizar. Que minhas mãos aprendam o ritmo da disciplina. Que minha mente abrace a lucidez nas decisões e que meu coração permaneça alinhado com os valores que não se corrompem. Abre os caminhos da criatividade. Faz nascer ideias que gerem recursos honestos. Orienta-me para encontrar formas de prosperar que estejam ligadas ao bem, ao serviço e à responsabilidade. Abençoa também aqueles que atravessam hoje o desespero que um dia me atravessou. Que esta oração alcance os que estão cercados de dívidas, temores, cobranças e silêncio. Que a esperança se levante dentro deles como um sol que se recusa a atrasar-se. Que encontrem, assim como eu encontrei, a junção entre fé e atitude, entre confiança e ação, entre entrega e movimento. Que compreendam que não se trata de esperar passivamente, mas de mergulhar no interior, ouvir a voz que sussurra caminhos e então dar o primeiro passo. Que nenhum de nós esqueça que na tua lógica o pouco se multiplica e o improvável se torna ponte. Que cada pessoa que ora contigo seja capaz de perceber que a transformação não acontece apenas no exterior, mas sobretudo dentro da alma, onde os medos são confrontados e convertidos em coragem. Que cada espírito atribulado receba agora a certeza de que o impossível não é obstáculo para quem caminha com propósito e fé. Senhor, agradeço também pelos caminhos que parecem fechados, pois muitas vezes
são eles que me empurram para direções que eu não teria coragem de seguir. Agradeço pelos nãos, pelas pausas e pelas esperas, porque elas me prepararam para reconhecer a grandiosidade do sim que veio depois. Agradeço pela sensação de desamparo que me ensinou a procurar refúgio em ti e pela fragilidade que me fez entender que não existe força verdadeira que não venha da tua presença. Que minha vida seja um constante testemunho da tua generosidade. Que eu caminhe com passos firmes, não porque confie plenamente em mim, mas porque confio plenamente em ti. Que o dinheiro que chega inesperadamente não se torne motivo para idolatria, mas lembrete de que a provisão é instrumento, não finalidade. Que meu coração permaneça vigilante, consciente e livre. Continuo pedindo que me guies nos dias que virão. Que eu seja capaz de decidir corretamente entre os muitos caminhos que se apresentam. Que as escolhas financeiras que eu fizer estejam sempre alinhadas com valores que protejam minha integridade. Que eu saiba poupar quando for tempo de guardar, investir quando for tempo de expandir e doar quando for tempo de partilhar. Que nenhum medo me impeça de crescer. Que nenhuma dúvida me faça retroceder. Que nenhuma pressão externa me conduza por atalhos inseguros. Que eu veja com clareza as oportunidades que surgem, mesmo quando se apresentam sob formas inesperadas. Que eu tenha discernimento para reconhecer o que vem de ti e o que apenas tenta me distrair do propósito verdadeiro. Peço também, Senhor, que abençoes minha casa, que nela reine a paz que permite decisões sábias. Que o ambiente onde vivo seja fértil para boas ideias, boas conversas, bons projetos e boas escolhas. Que cada canto do meu lar receba a tua luz, dissipando a sombra das preocupações que às vezes tentam se acumular no ar. Que minha família compreenda que a prosperidade não se resume ao financeiro, mas envolve saúde, união, equilíbrio e sentido. Abençoa meus relacionamentos, minhas parcerias, meus encontros, para que eu não atraia para perto pessoas que pretendem apenas consumir minha energia ou desviar meu propósito. Rodeia-me de gente lúcida, honesta e alinhada ao bem. Afasta de mim tudo o que distorce, destrói ou confunde. Permite que minha vida se conecte a outras vidas que caminham em verdade, para que juntos possamos construir caminhos sólidos. Abençoa também o trabalho das minhas mãos, que eu tenha alegria no que faço, que eu encontre realização, criatividade e motivação, que o labor não seja apenas meio de sobrevivência, mas terreno fértil onde posso colocar meus talentos para florescer. Abre portas para que meu esforço seja reconhecido e para que novas oportunidades surjam de maneira contínua. E quando eu me sentir cansado, renova minhas forças para que eu não me perca na exaustão. Que o fruto do meu trabalho seja suficiente para suprir minhas necessidades, para oferecer dignidade e para gerar tranquilidade. E quando vier a abundância, que ela não me torne insensível à dor alheia. Que eu saiba partilhar, apoiar, construir com aquilo que receber. Que nunca me falte o senso de gratidão, ainda que eu viva os dias mais prósperos. Senhor, agradeço porque transformaste meu desespero em testemunho, porque aquilo que parecia ruína se tornou alicerce, porque o momento em que tudo faltava se tornou o portal para a providência. Que essa memória permaneça viva em mim, como farol interno
que me guia mesmo quando as nuvens escondem o horizonte. E agora, ao declarar estas palavras, ofereço-te novamente minha confiança. Entrego-te minhas dúvidas, minhas inquietações e meu futuro. Sei que aquilo que nasce em tuas mãos não se perde, não se desfaz, não se confunde. Que eu continue caminhando com a mesma fé que me levou a agir naquele dia. A fé que misturou o antigo e o novo, o espiritual e o prático. A fé que abriu portas e trouxe recursos quando o mundo parecia fechado. Derrama sobre mim a serenidade necessária para viver cada dia com propósito. Ensina-me a ouvir a tua voz mesmo no tumulto. Faz com que minhas escolhas reflitam a maturidade de alguém que já viu a tua ação e sabe que não está só. Que minhas noites sejam tranquilas, meus dias sejam produtivos e meus passos sejam firmes. E por fim, Senhor, que eu seja capaz de ajudar outros como tu me ajudaste. Que minha vida seja ponte, não muro. Que minhas palavras carreguem esperança, não peso. Que minhas atitudes inspirem confiança, não temor. Que eu me torne instrumento de paz, consolo e sabedoria. Que cada pessoa que cruzar meu caminho veja em mim o reflexo de alguém que conhece o valor da fé ativa, da confiança que se move, da esperança que trabalha. Assim oro, assim declaro e assim agradeço, sabendo que tu me escutas e me guias, hoje e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Se essa oração tocou o seu coração, deixe seu eu creio nos comentários e compartilhe com quem precisa. Se você quer pregações fortes, testemunhos e mensagens todos os dias, se inscreva no meu canal principal. Vou com Fé 3 o link está na descrição e no primeiro comentário. Te espero amanhã, mesma hora, para mais uma oração da madrugada 2025. Deus te abençoe ricamente. Durma em paz, porque o Senhor já te deu a vitória. Paz do Senhor, meus amados. Bem-vindo à oração da madrugada. Hoje Deus marcou este encontro com você. Respira fundo, entrega teu coração e vamos clamar juntos para que portas se abram, correntes caiam e milagres cheguem na tua casa. Se você crê, escreva nos comentários: eu recebo em nome de Jesus. Senhor da vida, guardião de tudo o que respira e de tudo o que se move no silêncio, venho diante de ti com o coração pulsando como lâmpada frágil nas noites em que o vento parece mais forte do que a chama. Tu que conheces cada fibra do que sou, tu que lês meus pensamentos antes mesmo que minhas palavras despertem, recebe esta súplica que nasce de um espírito que já provou o peso da carência, o aperto da incerteza e o frio da noite em que os recursos se esgotam. Elevo minha voz, não para reclamar, mas para reconhecer que quando minhas forças diminuem, ainda assim és tu quem sustenta o mundo sob meus pés. Recordo o dia em que me vi cercado por contas acumuladas, clamores de prazos vencidos e olhares que exigiam de mim aquilo que minhas mãos já não conseguiam oferecer. A cada amanhecer que chegava, eu me via menor, quase como um grão perdido no deserto, um grão que o vento poderia levar sem que ninguém notasse. Mas mesmo assim, algo dentro de mim insistia em permanecer. Havia uma respiração que não era minha, uma coragem que parecia acesa por mãos invisíveis. E foi nessa hora, nessa dobra do tempo, em que o desespero se torna oração bruta, que encontrei em ti o caminho que o mundo havia ocultado. Eu te busquei, Senhor,
não com palavras bem organizadas, mas com gemidos que só o Espírito entende. Toquei o chão com o rosto, fechei os olhos até que o escuro ficasse completo e naquele silêncio que parecia o vazio, ouvi um chamado suave, quase imperceptível, que me guiou a unir o que é do céu com o que é da terra. Assim nasceu o gesto que transformou minha história, uma prática antiga, herdada das mãos de quem caminhou antes de mim, somada a uma decisão simples e objetiva, como quem junta água e trigo para fazer o pão que alimenta. No momento em que fiz aquilo, no instante em que coloquei em prática o que o coração me ordenava e a consciência me revelava, algo se abriu. Não sei se foi um véu, uma porta ou apenas o peso que caiu dos meus ombros, mas senti que uma dinâmica diferente começara a agir. Como se as engrenagens invisíveis da providência tivessem sido lubrificadas por minha fé e por minha atitude. E eis que o improvável aconteceu. O dinheiro chegou, não como fruto de ilusão, não como promessa vazia, não como milagre que viola a ordem das coisas, mas como resposta natural de um universo que conhece a sinceridade de quem age e não apenas espera. Por isso, Senhor, levanto esta oração não para vangloriar um gesto, mas para declarar que tudo o que chega sem aviso, tudo o que floresce sem que eu veja a semente, tudo o que resolve aquilo que parecia insolúvel, tudo isso vem de Ti. És Tu quem move os caminhos, revela oportunidades, desperta ideias e traz à tona soluções quando nossas mãos parecem vazias. A Ti pertence a fonte, o impulso inicial, o sopro que transforma a impossibilidade em passagem segura. Que minha vida permaneça atenta a este modo misterioso como Tu operas. Não permitas que meu coração se acostume ao desespero, nem que eu me torne refém da ansiedade que tenta se instalar quando o amanhã ainda não se revelou. Faze com que minha mente se lembre sempre de que a Tua luz não precisa de clarabóias. Ela se infiltra por qualquer fresta, por menor que seja. E assim como um fio de água encontra o caminho mesmo entre pedras, que a Tua provisão encontre sempre espaço para fluir até mim, sem impedimentos criados pelo meu medo ou pela minha dúvida. Concede-me sabedoria para reconhecer o que é meu papel e o que é Tua obra. Ensina-me a separar o que devo realizar com minhas próprias mãos e o que devo entregar ao Teu cuidado. Que eu não me precipite, que eu não me paralise, que eu não me deixe confundir por vozes que tentam me afastar da esperança. Que eu seja firme no propósito, claro na intenção e humilde no coração, porque é dessa combinação que nascem os caminhos que prosperam. Eu Te agradeço, Senhor, porque naquele dia em que decidi unir tradição e ação, fé e prática, escuta e movimento, tudo mudou. Foi como se o céu tivesse se aproximado alguns centímetros da terra, trazendo consigo um fluxo de respostas que antes estavam fora do meu alcance. O dinheiro que chegou inesperadamente não foi apenas a solução financeira que eu precisava. Foi um sinal de que Tu ainda Te fazes presente nos detalhes, de que o cotidiano não está desamparado, de que não há lágrima desperdiçada quando o coração confia. Ou que este testemunho se transforme em semente de gratidão dentro de mim. Que eu jamais deixe de reconhecer a origem de cada provisão, de cada oportunidade, de cada porta que se abre com tanta precisão
que até parece música escrita em pauta invisível, que eu me lembre sempre de que os caminhos que se alinham não surgem por acaso. Há uma mão guiando, uma mente ordenando, uma força sustentando aquilo que meus olhos humanos não são capazes de perceber. Senhor, neste momento, enquanto elevo esta oração, peço que continues moldando meu caráter, para que nenhuma bênção me transforme em alguém soberbo, que a prosperidade não encontre em mim um coração despreparado, pois não quero que a abundância me afaste de ti. Que as riquezas que chegarem, sejam elas pequenas ou grandes, encontrem dentro de mim um administrador consciente, alguém que entende que tudo o que recebe se torna ainda maior quando compartilhado com sabedoria. E se algum dia eu voltar a enfrentar o vazio, que eu me lembre deste momento, que eu recorde o modo como a solução surgiu sem anúncio, como se brotasse do chão em plena estação seca, que eu me apoie na memória viva do que já realizaste, para que o medo não governe meus passos, que a fé que nasceu naquele dia continue crescendo, como árvore que se ergue mesmo sob ventos que tentam quebrá-la. Abençoa, Senhor, a minha capacidade de agir. Que eu não espere que o céu faça o que cabe à terra realizar. Que minhas mãos aprendam o ritmo da disciplina. Que minha mente abrace a lucidez nas decisões e que meu coração permaneça alinhado com os valores que não se corrompem. Abre os caminhos da criatividade. Faz nascer ideias que gerem recursos honestos. Orienta-me para encontrar formas de prosperar que estejam ligadas ao bem, ao serviço e à responsabilidade. Abençoa também aqueles que atravessam hoje o desespero que um dia me atravessou. Que esta oração alcance os que estão cercados de dívidas, temores, cobranças e silêncio. Que a esperança se levante dentro deles como um sol que se recusa a atrasar-se. Que encontrem, assim como eu encontrei, a junção entre fé e atitude, entre confiança e ação, entre entrega e movimento. Que compreendam que não se trata de esperar passivamente, mas de mergulhar no interior, ouvir a voz que sussurra caminhos e então dá o primeiro passo. Que nenhum de nós esqueça que na tua lógica o pouco se multiplica e o improvável se torna ponte. Que cada pessoa que ora contigo seja capaz de perceber que a transformação não acontece apenas no exterior, mas sobretudo dentro da alma, onde os medos são confrontados e convertidos em coragem. Que cada espírito atribulado receba agora a certeza de que o impossível não é obstáculo para quem caminha com propósito e fé. Senhor, agradeço também pelos caminhos que parecem fechados, pois muitas vezes são eles que me empurram para direções que eu não teria coragem de seguir. Agradeço pelos nãos, pelas pausas e pelas esperas, porque elas me prepararam para reconhecer a grandiosidade do sim que veio depois. Agradeço pela sensação de desamparo que me ensinou a procurar refúgio em ti e pela fragilidade que me fez entender que não existe força verdadeira que não venha da tua presença. Que minha vida seja um constante testemunho da tua generosidade. Que eu caminhe com passos firmes, não porque confie plenamente em mim, mas porque confio plenamente em ti. Que o dinheiro que chega inesperadamente não se torne motivo para idolatria, mas lembrete de que a provisão é instrumento, não finalidade. Que meu coração permaneça vigilante, consciente e livre. Continuo pedindo que me guies nos dias que virão.
que eu seja capaz de decidir corretamente entre os muitos caminhos que se apresentam, que as escolhas financeiras que eu fizer estejam sempre alinhadas com valores que protejam minha integridade, que eu saiba poupar quando for tempo de guardar, investir quando for tempo de expandir e doar quando for tempo de partilhar. Que nenhum medo me impeça de crescer, que nenhuma dúvida me faça retroceder, que nenhuma pressão externa me conduza por atalhos inseguros, que eu veja com clareza as oportunidades que surgem, mesmo quando se apresentam sob formas inesperadas, que eu tenha discernimento para reconhecer o que vem de ti e o que apenas tenta me distrair do propósito verdadeiro. Peço também, Senhor, que abençoes minha casa, que nela reine a paz que permite decisões sábias, que o ambiente onde vivo seja fértil para boas ideias, boas conversas, bons projetos e boas escolhas, que cada canto do meu lar receba a tua luz, dissipando a sombra das preocupações que às vezes tentam se acumular no ar. Que minha família compreenda que a prosperidade não se resume ao financeiro, mas envolve saúde, união, equilíbrio e sentido. Abençoa meus relacionamentos, minhas parcerias, meus encontros, para que eu não atraia para perto pessoas que pretendem apenas consumir minha energia ou desviar meu propósito. Rodeia-me de gente lúcida, honesta e alinhada ao bem. Afasta de mim tudo o que distorce, destrói ou confunde. Permite que minha vida se conecte a outras vidas que caminham em verdade, para que juntos possamos construir caminhos sólidos. Abençoa também o trabalho das minhas mãos, que eu tenha alegria no que faço, que eu encontre realização, criatividade e motivação, que o labor não seja apenas meio de sobrevivência, mas terreno fértil onde posso colocar meus talentos para florescer. Abre portas para que meu esforço seja reconhecido e para que novas oportunidades surjam de maneira contínua. E quando eu me sentir cansado, renova minhas forças para que eu não me perca na exaustão. Que o fruto do meu trabalho seja suficiente para suprir minhas necessidades, para oferecer dignidade e para gerar tranquilidade. E quando vier a abundância, que ela não me torne insensível à dor alheia. Que eu saiba partilhar, apoiar, construir com aquilo que receber. Que nunca me falte o senso de gratidão, ainda que eu viva os dias mais prósperos. Senhor, agradeço porque transformaste meu desespero em testemunho, porque aquilo que parecia ruína se tornou alicerce, porque o momento em que tudo faltava se tornou o portal para a providência. Que essa memória permaneça viva em mim, como farol interno que me guia mesmo quando as nuvens escondem o horizonte. E agora, ao declarar estas palavras, ofereço-te novamente minha confiança. Entrego-te minhas dúvidas, minhas inquietações e meu futuro. Sei que aquilo que nasce em tuas mãos não se perde, não se desfaz, não se confunde. Que eu continue caminhando com a mesma fé que me levou a agir naquele dia. A fé que misturou o antigo e o novo, o espiritual e o prático. A fé que abriu portas e trouxe recursos quando o mundo parecia fechado. Derrama sobre mim a serenidade necessária para viver cada dia com propósito. Ensina-me a ouvir a tua voz mesmo no tumulto. Faz com que minhas escolhas reflitam a maturidade de alguém que já viu a tua ação e sabe que não está só. Que minhas noites sejam tranquilas, meus dias sejam produtivos e meus passos sejam firmes. E por fim, Senhor, que eu seja capaz de ajudar outros como tu me ajudaste.
Que minha vida seja ponte, não muro. Que minhas palavras carreguem esperança, não peso. Que minhas atitudes inspirem confiança, não temor. Que eu me torne instrumento de paz, consolo e sabedoria. Que cada pessoa que cruzar meu caminho veja em mim o reflexo de alguém que conhece o valor da fé ativa, da confiança que se move, da esperança que trabalha. Assim oro, assim declaro e assim agradeço, sabendo que tu me escutas e me guias, hoje e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Se essa oração tocou o seu coração, deixe seu eu creio nos comentários e compartilhe com quem precisa. Se você quer pregações fortes, testemunhos e mensagens todos os dias, se inscreva no meu canal principal. Vou com Fé 3 o link está na descrição e no primeiro comentário. Te espero amanhã, mesma hora, para mais uma oração da madrugada 2025. Deus te abençoe ricamente. Durma em paz, porque o Senhor já te deu a vitória.